18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha, 6h02. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando mais uma edição do 18 horas. Alô, Karime Leão. Olá, Carlão. Boa noite. Oi. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos sim, a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, e contando com a sua participação, o nosso WhatsApp que está aí para você utilizar à vontade, é o 994887592. Participe conosco. Para você também que nos assiste ao vivo pelo YouTube, tá valendo também a sua participação por mensagem de texto. Participa, fala pra gente o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Manaus é a cidade com o maior número de roubo de celular do país. E o Amazonas é o estado que lidera o ranking de crimes violentos no Brasil. Nova pesquisa eleitoral revela os preferidos do eleitor para a Prefeitura de Manaus. Municípios do Amazonas podem ficar sem oxigênio hospitalar durante a seca. Legal, agora 6h03. Vamos juntos, hein? Com esses e outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, 18 de julho de 2024. No ar para você aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição todas 18 horas. 18 horas. Olha que Manaus é hoje uma das cidades aí mais violentas do mundo. Não é, sem dúvida nenhuma, novidade para ninguém. A população sente na pele diariamente aí o caos na segurança pública, todos os dias. E agora mais uma estatística é divulgada colocando Manaus no topo das cidades mais violentas. A capital amazonense assumiu agora o primeiro lugar no ranking das cidades com o maior número de roubos e furtos de celulares, Karine. Pois é, e também não é novidade, né, Carlão? Sim. Triste conquista essa, né? Esse levantamento é do ano passado e Manaus registrou nada menos que 2.096 roubos. Teresina, no Piauí, ficou em segundo lugar com 1.866. E pasmem, São Paulo ficou em terceiro lugar, registrando 1.781 ocorrências. Carlão, a gente ficou aqui na frente até de São Paulo, né, gente? Faz ideia? Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, divulgado na manhã desta quinta-feira. Feia coisa, Karime, esses números são ainda maiores. Isso porque, vez de grande parte das vítimas desse tipo de roubo não registra, né? A maioria das pessoas não registram em um boletim de ocorrência nas delegacias. Portanto, esse número pode ser ainda, né? Muito maior, Muito né? maior. Sem dúvida, Carlão. A gente fala aqui como é que é difícil registrar um BO, afinal de contas, a maioria das delegacias aqui do estado fecham às 5 da tarde, ou seja, trabalham em horário comercial. Bom, o roubo de celular virou o terror aqui do Manauara. Você não se sente seguro, claro, em lugar já nenhum. Sai com medo já, com certeza. Com certeza, né, Carlão? Ó, na rua, no ônibus, seja onde você estiver, o risco ser roubado a qualquer momento. o risco é grande, a gente sabe que essa é a realidade. Já tem gente que leva até 2 celulares, né? Um para o ladrão e outro para lá guardar. Exatamente. Bom, mas quem tem os detalhes a respeito desse ranking, coloca Manaus no topo de roubo de celulares no país, é o repórter André Meirelles. Ele conversa ao vivo aqui com a gente. Boa noite, André. Então, vamos lá. O que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas fala a respeito desta triste conquista para a cidade de Manaus? Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, entramos em contatos aí com a SSP, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, para saber aí qual o posicionamento, né, em relação às ações de enfrentamento a esse crime que, né, está crescendo cada ano que passa de roubos e furtos de aparelhos celulares aqui no estado, mas até o momento eles não responderam. E como vocês falaram, né, Karime, Carlão, só para pontuar aqui, dos dados aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, que foi divulgado na manhã de hoje, que mostra aí que Manaus ocupa o primeiro lugar no ranking com o maior número de roubos e furtos de celulares do ano passado. Aqui no Amazonas foi identificado que a maior proporção de casos de roubo e furto de celular acontece na rua, ou seja, na via pública. O roubo está aí com um número de 70,8% das pessoas que são roubadas mesmo, que são
abordadas por criminosos, aquele famoso 2 homens que chegam em uma motocicleta armados, aponta aí a arma, pede, leva o celular das pessoas com facas, com arma branca ou arma de fogo. Já o furto é 42,9%, né? O furto é aqueles que acontecem sem a pessoa ver. Se a pessoa perceber, a mão leve. Tá subindo no ônibus, o celular tá no bolso. Quando você vai ver, já era. Então, 42,9%, né? O documento diz que os roubos e furtos de celulares também parecem influenciados pelo baixo nível de letramento digital das vítimas e, em especial, pela baixa capacidade institucional do Estado, especialmente das polícias civis, em investigar as ocorrências e punir os responsáveis, né? Inclusive, sobre esse assunto aqui, né, de toda essa situação da falta de punição, de ir atrás aí, quem rouba, para onde está indo, se rouba é porque tem quem compre. Sobre essa situação, conversei com um especialista em segurança pública, é o professor e sociólogo Luiz Antônio Nascimento de Souza, que explica aí a falta de política pública em relação ao combate a esse crime de roubos de celulares, que também aí falta essa por parte aí do governo estadual. Vamos acompanhar a fala dele. A gente não pode esquecer que o atual governador, o Wilson Lima, se vangloriava no processo eleitoral, na primeira eleição, dizendo que ele iria enfrentar e resolveria os problemas de violência e de assaltos e furtos em Manaus. Passados 6 anos, Manaus saiu de posições intermediárias nos rankings de violência para ocupar as primeiras posições. Um outro aspecto que a gente precisa salientar se você tem cerca de 2.000 ocorrências de furtos e assaltos de celulares, você não tem 2.000 vendedores desses celulares. Você vai ter uma meia dúzia, você vai ter uns 20 receptores desses celulares e que vão comercializar. Então, qual é o papel do poder público? Qual é o papel do Estado? Desenvolver estratégias de inteligência policial para identificar quem são os receptores desses celulares, quais as estratégias que esses receptores têm adotado para enfrentar, combater, prender e eliminar essa natureza de furto. Porque quem rouba esse celular, ele não vai ficar com ele no bolso, ele vai passar para frente. Para quem ele passa? Sobre quais circunstâncias ele passa? Então, por isso que eu preciso... Agora, o que acontece? Você tem uma polícia civil absolutamente sucateada no Amazonas. Pergunte para qualquer agente policial, ele vai dizer para você. 18 horas. Então tá aí, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Luiz Antônio Nascimento de Souza, sociólogo e também especialista de política de segurança pública. A gente está falando aí sobre esse anuário que também é mostrado que alguns padrões dos roubos e furtos de celulares no país, como por exemplo os dias da semana, acontecem com maior incidência e horários das ocorrências, né? Os furtos, por exemplo, acontecem com maior frequência aos fins de semana. Sábados e domingos somam 35% dos registros. O crime ocorre principalmente entre 10 e 11 da manhã e a partir do meio da tarde, ali entre 3 da tarde até as 8 da noite, quando há menos pessoas circulando pelas cidades, né? E por sua vez, os roubos são registrados na maioria aí entre terça e sexta-feira, né? E os picos nos horários desse crime aí ocorre quando as pessoas estão saindo de casa para o trabalho, escola, faculdade, e nesse horário de 5 da manhã até as 7 da manhã ainda, né? E quando retornam no final do dia, né? Que é aquele horário ali de 6 da tarde às 10 da noite, né? E como é o caso também da doméstica Marta Lopes, da Autônoma, na verdade, que a gente vai acompanhar a fala dela agora, que presenciou vários assaltos em Manaus e o que ela pensa sobre essa situação. E a gente chega até a ter medo de atender o telefone porque tá muito... É horrível Manaus por tanto assalto. Se só assaltasse era bom. Além de levar o celular, ainda matam, furam. E acaba que a gente tem que passar por esse trauma todo e se matar para pagar uma coisa que não vai ser mais usada, utilizada pela gente, mas sim pela pessoa, que vai ser vendido pelo menos da metade do preço. 18 horas.
Tá então, né, o pensamento da Marta Lopes, ela que é ouvinte aqui também do 18 horas, né? Olha só, em dezembro do ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o programa Celular Seguro, né? Um aplicativo em que o usuário se cadastra ali, né, em caso de roubo e furto, e pode registrar uma ocorrência que alerta operadoras de telefonia e bancos sobre o crime. E para isso eu conversei, inclusive, com um especialista nesse assunto, o advogado em direitos digitais, Aldo Evangelista, né? Que dá, inclusive, até fala sobre esse programa e dá algumas dicas aí como você fazer para se prevenir sobre essa situação. Vamos conferir. Oriento para que todas as pessoas utilizem o sistema do governo federal, o Celular Seguro, que foi lançado no início desse ano e já conta com uma versão atualizada do sistema, e você precisa utilizar através da sua conta gov.br, a qual, ao você informar que o seu celular foi roubado ou furtado, imediatamente ele já dispara a informação para a Anatel, onde bloqueia o funcionamento do seu celular e, consequentemente, dispara também informações para bloquear os demais serviços, aplicativos como bancários e outros, em relação também às redes sociais digitais e outros que existem no seu aparelho também. E além disso, claro, a orientação é de você fazer o boletim de ocorrência na delegacia mais próximo. 18 horas. Tanto aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Aldo Evangelista, ele que é advogado em direito digital, falando aí, né, também do que fazer, né? Só que ele falou para fazer esse programa do governo federal também. E para fazer também um boletim de ocorrência. Como? Se a delegacia funciona em horário comercial e depois das 5 até antes das 5, para você conseguir registrar um boletim de ocorrência é difícil. E todos esses dados, todo esse cenário, esses números mostram que a falência do sistema de segurança do Estado, do governo Wilson Lima. Não tem para onde correr, a verdade é essa. Sim. É uma crise na segurança pública. Estamos falando de equipamentos, de estratégia, de gestão em segurança pública. Claro, em nenhum momento nós estamos falando dos agentes da segurança pública, das pessoas que estão na rua, dos policiais, homens e mulheres que saem todos os dias para trabalhar, defender a segurança do cidadão. Não, esses não. Esses estão aí sem ter apoio do governo do estado para conseguir trabalhar. Então, a gente está falando da gestão, de uma questão de equipamento, de investimento, de inteligência, que é o que falta, né? Quem manda com todo esse sucateamento da segurança pública, com toda essa crise na segurança pública, falta de gestão, quem manda no fim das contas, quem domina? As facções criminosas, né, Carlão? Claro, né? Porque do outro lado, quem sente na pele? O povão, né? Nós que temos que andar e conviver com essa segurança toda, com essa falta de segurança toda, né, Carlão? Estamos esquecidos e à mercê da bandidagem, né? E o governador não está nem aí, pelo que parece. São pessoas que perdem pouco que tem para os ladrões. O celular comprado muitas vezes, que nem inclusive a nossa ouvinte falou, ela que participou aqui do programa, ela falou que ela paga, né, continua pagando o celular que foi roubado. E é roubado antes mesmo da pessoa ter concluído o pagamento, ela afirmou. Sim, várias vezes, né, Carlão? Várias situações então assim, é complicado. A gente sabe. É tudo muito revoltante, realmente. O governo se mostra indiferente a essa situação, a esse sofrimento da população. Esse cenário realmente favorece a criminalidade. Por isso, o Amazonas segue entre os estados com maior índice de crimes violentos do Brasil, Karine. Exatamente, Carlão. Nesse levantamento aí, no Anuário de Segurança Pública, mostra que o estado tem taxas de crimes violentos acima da média nacional. André Meirelles continua falando com a gente a respeito desse assunto. Então, em relação à região norte, como é que está o Amazonas nesse índice aí de crimes violentos? Olha, a taxa e os crimes violentos letais intencionais, que são homicídios, latrocínios, né, que é aquele roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte, aqui no Amazonas, no ano passado aí foi de 35,6 casos por 100 mil habitantes, se tornando aí a quinta maior do país, acima da média nacional de 22,8% da região norte de 34%, de acordo aí então com o anuário. O Amazonas registrou 8,2% na taxa de mortes violentas intencionais, né? Ou seja, também os homicídios, né? E também a gente tem outro dado aqui que é importante falar sobre estupros, né? Estupros e estupros de vulnerável, né? Que também
o anuário divulgou aí, o Brasil registrou um crime de estupro a cada 6 minutos em 2023. A região norte é que está liderando esses casos aí desse tipo de violência no país. E as mulheres são a maioria das vítimas e os agressores estão na maior parte das vezes ali, dentro de casa. Em 2023, aqui no estado, os estupros foram 295 casos. Já o estupro de vulnerável foi de 2.183, né? E para finalizar aqui, em todo o país, foi um total de 83.988 casos de estupro de vulneráveis registrados. Aí houve um aumento de 6,5% em relação a 2022 e o país com isso acabou atingindo um triste recorde. Inclusive a deputada estadual Alessandra Campelo, que preside aí a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas, comentou aqui com a gente hoje sobre esses dados que eu conversei com ela agora há pouco. Vamos conferir. Eu acredito que além da gente trabalhar o fim da cultura do machismo nessa nova geração, nas escolas, a gente precisa também garantir leis e penas mais duras, né, aos estupradores. Eu defendo a castração química e que ela seja involuntária, inclusive, dos estupradores. Eu acho que eles não têm que ter regime semiaberto, é um crime hediondo. Eu acho que a gente tem que ter penas mais duras e mais conscientização da população. Além, claro, de acabar com a cultura do estupro e a cultura do machismo. 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão, né, e ouvintes, a gente conferiu a fala então da deputada aí que estava falando sobre esses índices, esses dados do anuário. Também a gente tem mais uma informação aqui, que o município de Manacapuru, aqui no interior do Amazonas, é a cidade do estado com taxa mais elevada de estupros registrados em 2023, né? Foi aí o que mostrou os dados, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, que esses dados aí foram divulgados hoje aí, Karime e Carlão. Nossa, é terrível, né? Ou seja, o Amazonas e a cidade aqui em Manaus só com índices negativos de segurança pública. Muito obrigada pelas informações, e o que é muito triste, né, Carlão? Tá muito triste, Karime. É realmente triste você ver aí a nossa cidade e o estado, né, Karime? Por que não dizer? Porque são outras cidades também que estão sofrendo com esse problema. Hoje estão aí no topo do ranking de crimes violentos e da violência. É complicado, é chato, é feio e é muito triste. A cidade sendo dominada pelas facções criminosas. É o resultado do sucateamento das forças de segurança, descasos do governo do estado com a população, Karime. Exato, é simples, a gente vive sim numa crise. Se vê isso. A gente convive, não adianta diminuir números, diminuir a força, você números de estatísticas. Você não sente a segurança nas ruas. Exato, que no fim das contas está aí, a gente sabe, são roubos, são assaltos, são estupros, são crimes violentos, não tem por onde tentar maquiar essa realidade que é sentida por nós, pela população dia a dia. E é resultado do quê? Da falta de uma política pública que traga aí segurança nos bairros, para o centro, enfim, para toda Manaus e para todo o estado. Porque o quê? Transformaram a cidade e o estado do Amazonas numa área vermelha dominada pelo crime. 6h19, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, vamos falar agora de seca dos rios da região. Como já adiantamos aqui no 18 horas, já várias vezes, inclusive falamos muito nesse assunto, porque realmente é um assunto importante e requer uma urgência nesse caso aí, né? A vazante deste ano pode deixar o hospital do município de Envira sem cilindros de oxigênio, olha aí. Isso a gente comentou ontem aqui, né? A gente falou com a Nathalie Até aquela Moraes. história da usina de oxigênio. Exato. Que foi uma promessa que não rolou. Exatamente. Essa possibilidade preocupa os moradores do município, que lembram do cenário vivido nos hospitais do estado durante a pandemia, que ninguém esqueceu realmente daquela situação. Foi na pandemia da Covid-19, quando dezenas de pessoas morreram asfixiadas sem oxigênio. Pois é, Carlão, não tá fácil não, tá? A gente já falou aqui, repetindo, né, que 20 dos 62 municípios do estado já decretaram estado de emergência. Em alguns pontos, em algumas localidades, o rio secou tanto que as pessoas estão atravessando a pé. Ou seja, já existe comunidade isolada, com dificuldade de abastecimento de alimentos e remédios, até água, e inclusive já estão prevendo aí, como em Envira, a falta de oxigênio hospitalar. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo. O
município de Envira pertence à microrregião do Rio Juruá, que enfrenta estiagem severa desde o início desse mês, resultando em diversos transtornos na área de logística e transporte. Hoje, em alguns trechos, o Juruá chegou à cota de 4 metros e 16 centímetros. Sem profundidade suficiente, a viagem ao município, que antes demorava até 48 horas, ou seja, 12 dias, agora dura até 10 dias. Entre as preocupações está a possibilidade de faltar oxigênio hospitalar em Envira, já que 70% da mercadoria que chega ao município enfrenta dificuldades no transporte. Segundo a Defesa Civil de Envira, estão sendo solicitados ao governo do estado aviões para transferir os pacientes internados no hospital do município. Dos 17 mil moradores de Envira, mais de 10 mil já estão impactados pela estiagem e várias comunidades em total isolamento. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, mais de 95% do município já está afetado pela seca. O secretário executivo da Defesa Civil no estado, Coronel Francisco Máximo, voltou a alertar hoje para a necessidade de não apenas estocar água e alimentos, mas também de começar a racionar, ou seja, consumir de forma controlada. É importante essa recomendação não só para os nossos irmãos ribeirinhos, que são, nesse contexto, os mais preocupantes, por serem, no nosso entendimento, as populações mais vulneráveis, mas para toda a população amazonense. Precisamos consumir de forma racional os nossos recursos. E disso estamos falando de água, de alimentos, de energia e de combustível, principalmente, para que no período mais crítico esses insumos não venham a faltar na mesa do amazonense. Agora, para os nossos irmãos ribeirinhos, principalmente, eles devem estar atentos com relação ao isolamento, para que não fiquem isolados por conta da descida muito abrupta dos nossos rios. O pior é que o pico da estiagem ainda está longe. Oficialmente, o período de vazante no Amazonas, que é quando começa a seca ou a estiagem, só começa em agosto e vai até novembro. Só que esse ano, as águas que nem subiram o suficiente depois da estiagem do ano passado, o maior da história nos últimos 120 anos, começaram a descer mais cedo, já no dia 23 de junho. Por isso, o secretário executivo da Defesa Civil no Amazonas, Francisco Máximo, pede aos ribeirinhos que não quiserem deixar as comunidades que estoquem também medicamentos, além de alimentos e água potável para o período crítico da seca, que deve se estender de setembro a novembro. Francisco Máximo também pede que os grupos mais vulneráveis deixem as comunidades para terem atendimentos essenciais garantidos. Priorizem os idosos, as crianças, as mulheres grávidas e aquelas pessoas que têm deficiência ou estão com alguma enfermidade. Porque no período crítico vai ser muito difícil conseguir chegar em todas as comunidades em função da dificuldade logística. Então, portanto, essas pessoas devem estar na sede do município, porque aí o poder público, tanto municipal quanto estadual, pode dar a assistência necessária para que a gente possa, juntos, passar esse período crítico. A estiagem não preocupa apenas Envira. Dos 62 municípios do Amazonas, 20 estão em estado de emergência. São municípios localizados nas 3 calhas mais críticas atualmente: o Alto Solimões, o Juruá e o Purus. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, é complicado, né? Vem o chefe da Defesa Civil, vem uma autoridade falar para os ribeirinhos e para as pessoas. Ribeirinhos, fiquem atentos. A bronca é com eles, a bronca é vocês resolvam vocês que estão morando aí em área de risco, fiquem atentos. E sim, essas pessoas vão mudar para onde? Vão vir para Manaus para onde? Estocar o quê? Vão ir para o centro da cidade, lá do município onde eles morar onde? Que resposta é essa? Que solução é essa? Esse é o plano? Não, esse é o plano de contingência, além de estocar alimentos e água, consumir racionalmente. O que é isso? As pessoas já não por acaso conseguem manter um mês com alimento. Exatamente. Aí vai estocar o quê? O quê? O que sobra de onde? E vai guardar onde? E a água vai tirar água da onde? Vai tirar já água não tem água para estocar. Exato. E em Envira, são 4 poços artesianos. Só 2 estão funcionando. Que resposta da autoridade do governo do estado é essa, gente? Esse plano aí tá furado. Que plano é esse
cadê o comitê? Cadê o dinheiro que veio desde o ano passado? Cadê a atitude eficaz? Cadê a gestão, Karine? Cadê a gestão? Cadê o planejamento? Isso lá é tipo de resolução para quem já está com falta de água potável em casa. É brincadeira, né, gente? Enfim, Carlão, não dá não. 6h26, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e agora à tarde, Carlão, uma adutora da Águas de Manaus rompeu lá na Avenida Marciano Armon, no centro da cidade. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações, conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, o abastecimento, é claro, da região ficou comprometido, não é não? Conta mais, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karine, o morador da cidade de Manaus realmente não tem um dia de paz, não tem um dia de sossego. E dessa vez foram os moradores da Zona Sul aqui da capital, do bairro da Cachoeirinha, que muita gente acabou tendo as casas, aí, as residências, foram invadidas por uma água suja de lama. Isso porque, como você disse, Karine, uma adutora rompeu no início da tarde desta quinta-feira na Avenida Marciano Armon, né? E aí, Karine, no bairro da Cachoeirinha, mais ou menos ali nas proximidades da escola Márcio Neri. E por ser uma área de declínio, né, Karine, a lama se espalhou por ali e o trânsito naquela área segue complicado. Inclusive, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estão no local, os agentes do IMU, para orientar os motoristas a fazerem os desvios necessários, inclusive para a Avenida Castelo Branco. Quem está nos ouvindo agora, que estiver trafegando ali por aquela área, é bom buscar uma rota alternativa. E aí, Karine, essa adutora rompeu por volta das 13 horas desta quinta-feira, e aí então a concessionária Águas de Manaus de imediato informou por meio de nota que iniciou uma manutenção emergencial de uma rede de abastecimento de água na avenida. Só que por conta desse serviço, o sistema hidráulico, principalmente no bairro do Petrópolis, também na zona sul de Manaus, precisou ser desligado. E esses moradores, Karine e Carlão, eles estão há mais de 5 horas sem água. A água foi embora assim do nada, eles não foram avisados. Nossa, e nesse calor, né? Exatamente, nesses dias de calor intenso e a população pega de surpresa, sendo desavisada, tá complicado para quem vive nessa área da cidade, Karine. Inclusive, os trabalhos ainda não foram concluídos e segue sem água até o momento os bairros da Cachoeirinha, o Jardim Petrópolis, que é um conjunto que fica dentro do bairro de Petrópolis, aquela região ali do Japim, Japinlândia, Raiz, São Francisco e São Sebastião. Nesse momento, todos esses bairros tiveram um abastecimento de água interrompido e a Águas de Manaus segue trabalhando para tentar conter ali toda aquela lama nessa adutora que rompeu na rua Marciano Armon, na Avenida Marciano Armon, no bairro da Cachoeirinha, na zona sul aqui de Manaus. E enquanto os trabalhos não cessarem, o abastecimento não vai ser, né, religado, para que realmente os trabalhos sejam otimizados, para que essas pessoas voltem a ter água em casa e o trânsito seja liberado. Sem dúvida. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 6h29, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o pagamento do Bolsa Família de julho começou hoje em todo o país. Nos 62 municípios do Amazonas, 656 mil famílias devem receber o benefício. O total de recursos injetado na economia é de 484,7 milhões de reais do programa de transferência de renda do governo federal, Karine. Carlão, esse valor médio do benefício pago aqui no Amazonas é o segundo maior do país. Em Manaus tem o maior número de beneficiados do estado, são 273,8 mil beneficiários. Mix. 6h30, vamos falar sobre os bastidores da política local? Simbora. Carlão com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Blink. Então, temos nova pesquisa eleitoral circulando. A gente pode ver como resultado segue a disputa entre o prefeito Davi Almeida e o pré-candidato Amon Mandel?
Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, tem pesquisa nova sim. Essa pesquisa da EAS, mas também tem uma outra pra sair, viu? Então é possível que até amanhã mesmo eu fale de uma outra pesquisa que tá prevista aí. Essa pesquisa ela foi feita ouvindo 1.000 pessoas nos dias 12, 13 e 14 de julho. Lembrando aqui que pesquisa, a gente vê o cenário atual, ela não tenta adivinhar o que vai acontecer lá no dia da eleição, que tá faltando pouco, mas ela fala, se a eleição fosse agora, como é que seria o resultado? A margem de erro de 3,1 percentuais e de acordo com a estimulada, que é quando fala em quem você votaria, fulano, fulano ou fulano, nós temos aqui Davi Almeida na frente, mas é um na frente bem empatado. 28,50% e Amon com 28,10%. Então não é um primeiro lugar. O primeiro lugar com os dois aí na mesma posição. Acho que essa, se não for a mais, é uma das mais acirradas que a gente vê aí entre Davi e Amon, os dois batendo 28%. O terceiro lugar é Roberto Cidade com 12,90%. Então, ele ainda não consegue fazer uma frente aos dois. Dá tempo dele recuperar, dele correr esse tanto aí? Tudo pode acontecer, né, gente? Não sou eu que vou dizer que não é possível. Até porque pode acontecer alguma coisa que faça cair Davi, faça cair Amon ali nesse percentual de votos. E Roberto Cidade pode crescer. Ou Alberto Neto, que está com 10,80%, né, também possa crescer. Enfim. Mas por enquanto o ranking tá assim: Davi e Amon no primeiro lugar, Roberto Cidade no segundo, Alberto Neto no terceiro lugar. Branco, nulo e nenhum tá ganhando de Marcelo Ramos, Maria do Carmo e o Wilker Barreto, viu? Não soube responder, 2%. Karime, Carlão. No cenário de segundo turno, hein, Blink? Quem aparece na frente? Olha só, se for um Amon versus Davi, Amon seria vencedor com 46,20%, enquanto Davi faria um 40,80%, 41% praticamente por cento, digamos assim. Branco e nulo batia ali 11,40% e não responder 1,60%. Agora, se fosse um eventual segundo turno entre Davi Almeida e Capitão Alberto Neto, Davi ganharia com 47,2% e Capitão Alberto Neto com 37,1%. O branco e nulo aumenta nesse caso, vai para 14,1% e não respondeu, mantém ali 1,60%. Já entre Davi e Roberto Cidade, Davi também leva com uma diferença maior. 45,2% para o Davi e Roberto Cidade fica com 37,6%. Branco e nulo cresce nesse caso aqui, vai para 15,9% e não respondeu, cai para 1,3%. Acho que podemos parar aqui nesses cenários, né? Agora a gente tem rejeição, Blink? Tem rejeição, sim. O que mais conseguiu uma rejeição bem alta foi Marcelo Ramos, que é o candidato do PT. Ele ficou com 51,7%. Depois dele é Davi Almeida, que aparece com 49,2%. Só que Davi tá numa situação assim: o maior número também de aprovação, né, de que conhece e votaria, é pro Davi, que tá em 44,2%. E o maior número de rejeição, sem ser o Marcelo Ramos, é Davi Almeida com 49,2%. Engraçado, né? Ele tá dividindo. Sim. Ame ou odeia aqui nesse caso, sabe? O terceiro de rejeição fica para Wilker Barreto com 31,1%. Agora, o mais querido é Davi. Nesse cenário, ele tem uma rejeição altíssima, mas ele também é alguém que votariam muito. E o segundo mais votado seria Amon Mandel com 41,6%. A rejeição do Amon, ela não é tão grande, ela está em 22,6%. Então é uma situação, digamos assim, favorável para Amon Mandel. Sim. Blink, Marcelo Ramos, aí você falou dele, ele está ou não com o pessoal? Como está a situação? O pessoal pois tá apoiando falando ele? Em Marcelo Ramos, né? O que acontece? O Marcelo, ele vem com a proposta, com a ideia de ser o nome da esquerda, o nome que vai representar. Já que a esquerda não tem como ficar se dividindo, é melhor unir para conquistar, nesse caso, teria um só nome que toda a esquerda ia apoiar aquele nome.
Marcelo tem tentado ser esse nome, desde que ele chega lá no PT, o PT super dividido e tudo mais, mas ele não consegue. Primeiro ele conseguiu no PT, depois teve que conseguir dentro da federação, que encarou ali o Heron, né? E agora, Rede e PSOL, que formam uma federação só, também precisariam abraçar aí a candidatura de Marcelo Ramos para fechar essa ideia de esquerda unida. Só que no PSOL nós temos Natália Deme, que é pré-candidata do PSOL. Apesar disso, a Rede, que é uma federação com o PSOL, já falou que vai com Marcelo Ramos. Só que, como os dois são uma federação, eles precisam escolher uma coisa. Ou vai com a Natália ou vai com o Marcelo. Não pode ficar dividido. E parte do PSOL comunicou que está com o Marcelo. Que parte seria essa? É a parte que conta com o professor Thomas Barbosa. O Thomas, ele também foi um dos pré-candidatos dentro do PSOL. Era o Thomas Barbosa, o Marcelo Amil e a Natália Demes. Marcelo Amil já não é mais. Thomas Barbosa se localiza aí pro lado de Marcelo Ramos, mas Natália Demes segue dizendo que ela é sim ela é divergente a essa posição de apoiar Marcelo Ramos e ela é a pré-candidata e quer ser futuramente, enfim, a candidata. Então falta só esse detalhe para que toda a esquerda acolha aí a candidatura futura de Marcelo Ramos. Eu acho que vai rolar, mas tem todas essas etapas. Isso é um problema porque enfraquece essa caminhada, né? Que poderia estar já lá na frente, de repente, né? Falando de projeto, Exato. Falando de algo mais como se posiciona os outros todos pré-candidatos. O Marcelo ainda não pode fazer isso, porque ele tem que lidar com toda essa situação aí de bastidor de todo mundo querendo ser o tal do pré-candidato. Complicado isso, hein? É isso? É o que eu tenho, mas eu volto amanhã com mais informação pra vocês. Obrigada, Blink. Até amanhã. Valeu, Blink. Até amanhã, 6h37. Você no melhor mix do Brasil. Mix. Carlão, e tem dica pra esse sábado, legal, tá? Esse sábado, dia 20, a partir das 8 da noite. Anota aí. O grupo Gaponga, liderado pelo cantor e compositor Celdo Braga, faz show Luzes da Amazônia, que marca a inauguração da Casa Som Amazônia Cultural, que é um novo espaço dedicado às artes aqui em Manaus. E fica lá na Rua Neves de Fontoura, no Adrianópolis. O grupo Gaponga interpreta canções icônicas como Água Doce, Macaco Preto e Pinica-Pau, de Celdo Braga, Canoeiro, de Fábio Silva, além do clássico Amazonas Moreno e Cantos da Floresta, parcerias de Celdo Braga com Osmar Oliveira. A Gaponga, Carlão, para quem não sabe, é um nome que significa o som da semente caindo no Igapó. Bom, e o grupo traz um repertório autoral, executado com instrumentos de percussão criados e confeccionados pelos integrantes da banda. E fizeram aí com matérias-primas como cuias, sementes, tubos de papelão descartados, troncos de palmeiras e outros organismos encontrados na floresta. Instrumentos orgânicos que o Celdo Braga, ele mesmo que produz, inclusive. Ele é mestre nisso, né, Carlão? Aliás, o grupo Gaponga realmente representa muito a nossa região. Vale a pena você conferir esse show aí do grupo Gaponga. É um showzaço, sem dúvida nenhuma, não perca. Maiores informações sobre o show podem ser obtidas aí, anote o telefone, é o 981648126. 981648126, para você curtir aí esse grande show, esse showzaço do grupo Gaponga. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue em 100,7. Daqui a pouquinho as atrações do festival Passo a Passo deste ano em Manaus. Detalhes em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora é conferindo, hein, Karine, a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta já, hein? Com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para esta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus e as chances de chuva são de 2%. Mix. Olha só o Rio Negro, hein? O nosso Rio Negro achou mais 6 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 26 metros e 14 centímetros acima do nível do mar. Mix. Carlão,
madrugada desta quinta-feira, né, Manaus registrou qualidade do ar ruim, viu? Segundo o aplicativo Selva. E quem tem as informações pra gente é o repórter André Meirelles, que volta a conversar ao vivo aqui no 18 horas. André, então não foi só aqui em Manaus, né? Outras cidades também amanheceram com fumaça ou com ar poluído, André? Conta pra gente, boa noite. Boa noite mais uma vez, Karine, Carlão e ouvintes. Isso mesmo, região metropolitana aqui de Manaus, alguns puderam ver que amanheceu aí cobertas por fumaça, né? Que foram registradas inclusive por algumas pessoas, porque assim, quem mora mais em cima e acorda bem cedo, pode ver, consegue ver, né? Então a qualidade do ar é ruim. Esses dados foram coletados entre a madrugada de hoje até as primeiras horas da manhã de hoje no aplicativo Selva, que é um sistema de vigilância ambiental, né? Ele mostrou essa concentração de micropartículas de poluição do ar, que é a PM2.5, foram registrados aí na manhã de hoje e que foi o total de 52,4 microgramas por metro cúbico. O que significa? É que isso acabou ultrapassando a qualidade que pode ser respirável, sem perigos maiores aí para a nossa saúde, que é quando aponta uma boa qualidade do ar, que vai de 0 a 25. Ou seja, registrou quanto? 52. Olha como estava ruim a qualidade do ar hoje de manhã, já aqui em Manaus. A gente está em julho, hein, gente? Imagina, quando chegar lá mais perto do pior da seca e com o maior número de queimadas. Ou seja, já começou, né, o problema. Exato, já começou o problema. E ainda de acordo com o aplicativo Selva, as cidades de Itamaraty e Atalaia do Norte também registraram qualidade do ar ruim. Ficaram aí com 51,3 e 50,6 micropartículas de poluição do ar por metro cúbico, respectivamente, como a gente explicou aqui no começo, né? A Defesa Civil Estadual divulgou que o risco de fumaça até as 18 horas de hoje era baixo, né? Mas o aplicativo de vigilância ambiental do município de Apuí registrou cerca de 10 focos de incêndio na manhã de hoje, hein? Então, inclusive em Boca do Acre, o extremo sul aqui do Amazonas, próximo de uma terra indígena, também registra inúmeros focos de incêndio, né? O que aponta aí os dados de monitoramento do aplicativo Selva, que foi criado aí justamente para fazer esses pontos. Essa fiscalização, né? Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. Boa noite, 6h43. 18 horas. Olha só, hein? A Prefeitura de Manaus definiu as atrações para o festival Passo a Passo, já em Karine ouvintes. Teremos aí uma line-up que agrada aí gregos, troianos e manauaras. Vamos lá. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente a respeito do assunto. Nathalie, então, o prefeito Davi Almeida anunciou as atrações para esse ano, né? Quem é que vem? A gente já tem os nomes. Queremos saber os nomes nacionais para o Passo a Passo desse ano, Nathalie. Alô, mais uma vez, boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes aqui do programa 18 horas. Olha, Karine, como o Carlão disse, promete agradar gregos e troianos e também os agregados, porque tem atração para todos os públicos, entre eles, olha, para quem curte música eletrônica, a pedida é o DJ conhecido mundialmente, o Alok. Para quem quer curtir aquele forrozinho, tem o Wesley Safadão, mas para quem é pro público mais alternativo, tem o Matuê, tem muita gente boa. Na verdade, a gente está falando, né, do Som Manaus, o maior festival de artes integradas da região norte do Brasil, né? O Som Manaus já foi passo a passo e agora, né, já tem data marcada, inclusive, para acontecer, e todas as atrações nacionais já foram confirmadas. O anúncio desses novos artistas foi feito pelo prefeito de Manaus, no Mirante Lúcia Almeida, e contou aí, Karine, Carlão, ouvintes, com a presença de várias autoridades. E aí, né, foram anunciados mais de 18 artistas nacionais. Serão 150 horas de apresentações. Além disso, vão ter shows ao vivo, exposições, intervenções artísticas, além de uma feira gastronômica e também vários espaços culturais para agradar todos os públicos. Esse ano, o Som Manaus Passo a Passo acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro Histórico aqui da capital.
Para esse grande evento, Karine e Carlão, serão 9 palcos espalhados em um espaço com 60 mil metros, que vai contar aí também com a participação de 900 artistas aqui da nossa cidade. Quem fez esse anúncio foi o prefeito Davi Almeida e ele vai contar aí pra gente agora essa lista completa das 18 atrações. Vamos conferir. Esse programa aí com a Loki, Matoeiro, João Gomes, MC Riano, Capitão Inicial, Luísa Souza, Pete, Luan Santana, Pichote, Manu Batidão, Maneva, Lorena Simpson, Titãs, Wesley Safadão e Chitãozinho Chororó. Opa! 18 horas. Então a gente ouviu do prefeito Davi Almeida as atrações, né, Nathalie Moraes? Tá tudo certo, obrigada. Tudo certo, Karine. Só para encerrar, nos 3 dias de evento, mais de 200 mil pessoas devem passar por dia aí nesse grande festival. Karine e Carlão, boa noite. Boa noite, obrigada pelas informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau, 6h46. 18 horas. Vamos para Brasília, Carlão. Vamos lá, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Temos eleições esse ano para prefeito, inclusive vários estão concorrendo aí à reeleição e o nosso prefeito Davi Almeida também entre eles, né? Bom, mas pode ser que isso termine, porque eu sei que aí no Senado vai ser debatido o fim da reeleição. Agora, Cadu, essa PEC aí que vai ser debatida, vai ser votada, essa história vai ser só para prefeito ou inclui também os cargos de presidente, governador? Cadu, conta mais pra gente. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, a proposta dessa PEC é acabar com a reeleição para os cargos do Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República. O restante, vereador, deputado estadual, federal, continuaria aí com o mesmo tempo de mandato, que é 4 anos. Na proposta da reforma eleitoral, da qual essa PEC do fim da reeleição faz parte, senador teria 10 anos de mandato. É uma das mudanças propostas aí. Karime, a gente está no começo do recesso parlamentar, mas estranhamente esse assunto está circulando nos bastidores do Senado e com aval do presidente Rodrigo Pacheco. A ideia é avançar no debate dessa PEC do fim da reeleição logo após as eleições municipais em outubro, por causa do calendário, para que possa valer lá na frente, depois de 2026 ou já em 2026, tem que passar por essa votação já. Tem muita gente duvidando, viu, Karime? Porque esse tema é antigo, circula nas duas casas, aí Câmara e Senado, desde a década de 1990 e jamais avançou. Porém, tem senadores entusiastas da ideia que querem colocar essa PEC em votação na Comissão de Constituição e Justiça, onde está parado, já tem tempo. Eu trouxe para a gente ouvir uma fala do relator dessa PEC, que é o senador Marcelo Castro, ele é do MDB. Vamos ouvir. É um mal muito grande para a administração pública brasileira, o Instituto da Reeleição. Então, nós queremos voltar à velha e boa prática de mandatos executivos de prefeito, governador e presidente da República sem reeleição. Agora, quando a gente propõe acabar com a reeleição, há, de certa forma, um consenso, um entendimento de que um mandato de 4 anos seria muito exíguo, que o ideal fosse um mandato de 5 anos. Outros falam em mandato de 6 anos, mas a grande maioria, digamos assim, há praticamente um consenso de que com o fim da reeleição, o ideal seria que os mandatos de todos, prefeito, vereadores, deputados, governadores, presidente da República, fosse um mandato de 5 anos sem o direito à reeleição. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do senador Marcelo Castro, relator dessa PEC do fim da reeleição. Cadu. Apoio essa PEC, Cadu. Será que passa? Aí, Cadu. Eu já ia falar com vocês sobre isso. Esse assunto dá pra gente tomar uma cervejinha em frente ao bar do Armando, comendo aquele sanduíche de pernil. Dá eu também apoio, conversa, né?
Eis aí a grande dúvida, né, Karime? Será que a PEC da reeleição ela vai para frente? Será que ela vai dar certo? Porque é um tema sensível, né? Sim. Ela mexe com as bases políticas dos senadores, dos deputados, dos governadores. Isso mexe, Karime, com o que a gente conhece sobre conjuntura política, né? Todo político, ele pensa em formar o seu grupo, fortalecer sua rede, perpetuar no poder, se reeleger e lá na frente colocar o seu sucessor. Sim. E isso tá no meio à reeleição, né? A política que a gente conhece, ela é assim. Então vamos acompanhar para ver se essa pauta ela vai avançar mesmo ou se é mais uma pavulagem dos nossos senadores, né? Não digo nossos porque são todos, são 81, todos, né? Vamos ver, vamos acompanhar, é um tema bom. Falando em pauta, falando em PEC, aí o deputado federal Silas Câmara apresentou a proposta sobre o marco temporal de início da vida humana. Olha, quero saber o que é isso aí, Cadu. Bonito esse título, né? Vamos conversar. Olha, a gente vai lá pro bar do Armando, hein? Vamos pegando passagem agora. Vamos lá conversar, porque não dá só para 10, 8 minutos, não. Sapiens. É por aí. O Carlão, quanto mais se mexe nesse assunto, mais complexo ele fica, né? E o deputado Silas Câmara, ele é um dos coautores de uma PEC que altera, ela foi apresentada agora, no início de julho. Essa PEC, ela altera o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Quem estuda direito, como a Cíntia Blink, nossa querida, sabe que o artigo 5º ele faz parte da espinha dorsal da nossa Constituição. E essa PEC, ela ratifica o seguinte, que a vida começa a partir da fecundação. Como diz o texto lá, abre aspas, a junção da gameta masculino e feminino ocorrida na fecundação em local propício ao desenvolvimento celular, fecha aspas. Ou seja, é na fecundação que começa a vida. Sim. Essa PEC, Carlão, ela também recebeu as assinaturas dos deputados Capitão Alberto Neto, Átila Lins e Saulo Viana. Tem 4 amazonenses assinando essa PEC também. Os deputados justificam a apresentação dessa PEC, dizendo que a Constituição, apesar de assegurar o direito à vida, ela não especifica o momento do seu início. Sim. E para encerrar todas as discussões sobre a inviolabilidade do direito à vida, é preciso ratificar o exato momento do início dela para então se fortalecer o arcabouço jurídico em torno desse assunto. Sim. Então a gente sabe que o Silas Câmara, ele é líder da bancada evangélica e essa PEC é uma reação clara àquele PL do aborto, né? Que teve uma urgência aprovada e depois foi engavetado. Desdobramento aí, né, o que eu queria saber, o que uma tem a ver com a outra, segue. Isso, ele tem a ver aí com esse PL do aborto, que ele foi engavetado depois que ele que teve aquela urgência aprovada da forma como foi, o debate da forma como foi conduzido. A gente sabe que o Silas Câmara, ele é contra esse pé na porta desse PL do aborto, então ele está apresentando essa proposta que, na opinião dele, é um ponto alternativo à discussão sobre o começo da vida, né? Ele quer mexer na PEC, que é um ponto sensível lá no artigo 5º da Constituição. Carlão e Karime. Beleza. Cadu, é muito sensível e há muito debate, né? Bom, Cadu, muito. Mas traz pra gente então os outros destaques, as rapidinhas do dia. Bora de rapidinha. Karime e Carlão, eu destaco a medida provisória 1232, de autoria do governo federal, que facilita o caminho para a venda da Amazonas Energia para a empresa Amba, do grupo JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, né? Nosso programa tem falado muito sobre esse assunto, né? Hoje o Congresso Nacional, ele anunciou o adiamento dos trabalhos da comissão que discute essa proposta. Esse tema já está em debate no Congresso Nacional por meio de uma comissão mista. Os trabalhos acabaram, foram apresentadas 79 emendas, mas o assunto não acabou ainda. Isso porque o clima esquentou lá pelo Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira decidiu dar uma brecada, porque, segundo ele, o governo Lula estaria tentando acelerar demais esse assunto, exigindo pressa na aprovação dessa MP. O Lira, numa entrevista que ele deu hoje ao jornal Valor Econômico, ele disse que sabe da polêmica em torno desse assunto, que é o governo fazendo manobra para facilitar a venda da Amazonas Energia. E ele disse que vai esperar mais elementos técnicos que justifiquem essa negociação, porque as informações que os deputados e senadores têm em mãos não estão devidamente claras.
horas. E há indícios de que essa MP seria encomendada para ajudar os irmãos Batista. Até agora eu não sei o que os irmãos Batista estão vendo de bom nessa Amazonas Energia. Quando a gente descobrir, a gente vai entender tudo, né, Karine? Exatamente. Uma empresa com pelo menos 10 bilhões de reais em dívidas. Bom, vamos ver, vamos aguardar para ver. Obrigada, Cadu. Pois é. Deixa eu só terminar o último ponto que é importante a gente frisar, que faz parte do contexto político, que é a filiação do senador Randolph Rodrigues ao PT. Sim. O Randolph, ele era do Rede, do partido Rede, ele se desentendeu com Marina Silva, saiu e ficou sem partido. No governo Lula, ele virou líder do governo do Congresso Nacional, mas ficou sem moral, sem nenhuma expressão. Por quê? Porque ele não tinha partido. A primeira argumentação contra ele era essa: como é que vai defender o governo se ele não faz parte nem da base? E agora, ele se filiou ao PT, novidade para 0 pessoas, né? Isso aí. Volto com vocês. Cadu. Obrigada, até amanhã. Karine e Carlão. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Economia. Esses são os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em alta de 1,89%, comercializado em R$ 5,58. O euro fechou em alta de 1,54%, cotado aos R$ 6,00. E o Bitcoin fechou valorizado em 0,07%, comercializado a R$ 355.566. E o Ibovespa fechou em forte queda de 1,39% aos 127.652 pontos. E o governo federal anunciou hoje a contenção de 15 bilhões de reais no orçamento para este ano. O governo anunciou também o bloqueio de 15 bilhões de reais no orçamento para o ano que vem. Mix. 18 horas. Giro esportivo 4 para 6, Karine. 6h56, 4 para 7. Vamos lá. Aqui. Cid, foram definidos aí os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Teremos Flamengo e Palmeiras se enfrentando já nessa etapa aí da competição. Quais são, Cid, os outros confrontos por aí? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Olá. É o seguinte, nós vamos ter, claro, né? Além de Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Red Bull Bragantino enfrentando o Atlético Paranaense, o Goiás pega o São Paulo, o CRB vai enfrentar o Atlético Mineiro, Botafogo versus Bahia, vai ser um grande encontro aí, né? Grêmio e Corinthians, e o Juventude encara o Fluminense. A definição pela Confederação Brasileira de Futebol foi hoje, lá na sede da CBF mesmo, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Portanto, fechados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, e o duelo mais esperado fica realmente por conta de Flamengo e Palmeiras, que rivalizam aí no futebol brasileiro nos últimos anos, disputando o título do Campeonato Brasileiro e fazendo finais de Copas, como Comebol, Libertadores em 2021 e Supercopa do Brasil também em 2021. E olha, o Bahia vai enfrentar o Botafogo para definir quem vencerá as quartas de final da competição. A previsão é de que o jogo de ida aconteça na última quarta-feira do mês, dia 31 de julho, portanto, no Estádio Olímpico Newton Santos, o Engenhão, lá no Rio. E já o jogo de volta tem previsão para acontecer na primeira quarta-feira de agosto, no dia 7, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. E olha, tem mais uma do Flamengo aqui, né, que se apresentou na manhã dessa quinta-feira no Ninho do Urubu, com Gabigol à disposição, acredite se quiser. É que o atacante treinou normalmente, ainda não tem não foi intimado, né? Então, corte arbitral não mandou nada sobre a queda do efeito suspensivo, e o clube mantém, portanto, a programação e planeja relacionar o Gabriel para viajar para Brasília, onde no sábado o time enfrenta o Criciúma às 16 horas no Mané Garrincha pela 18ª rodada do Brasileiraço. E a seleção brasileira já está na França, chegou hoje lá para a disputa dos Jogos Olímpicos. A delegação desembarcou pouco depois de 1 da tarde, 7 horas da manhã aqui em Manaus, desde quinta-feira, desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional de Bordeaux, local do jogo de estreia da seleção brasileira, dia 25 contra a Nigéria. Hoje o técnico Arthur Elias e alguns dos seus auxiliares visitaram agora à tarde o estádio de Bordeaux, que receberá Brasil e Nigéria, e depois, na terceira rodada da fase de grupos, Brasil e Espanha. Amanhã a seleção treina às 18 horas, horário local de lá, né? E no estádio Sterling, que também fica em Bordeaux. Foram 10 horas e 10 minutos de viagem do aeroporto Tom Jobim até
até Bordeaux. Então, eles devem estar destruídos. Agora, né? Cid, tem alguma expectativa, a sua análise dessa seleção que vai disputar as Olimpíadas? É uma outra seleção? É uma outra seleção. Que a Copa América, aquela vergonha que a gente passou. É um outro momento, a gente não tem muita expectativa dos outros times, né? Até porque a Olimpíada, a gente nunca saiu muito bem a Olimpíada, né? Mas eu acredito que dessa vez vai rolar. Olha que beleza. Eu tenho essa sensação. O time saiu daqui muito bem treinado, apesar dessas 10 horas e 10 de voo. Certo. Vão descansar bastante. Eu acho que vai dar bom, eu acho. Ai, tomara. Né? Eu tô com essa sensação. Torcer? Lógico, eu vou torcer muito. Não, sem dúvida. No Brasil a gente está torcendo. E só para encerrar, dá tempo ainda, olha, a cidade que abriga a seleção nessa primeira fase apresenta temperatura alta. No instante do desembarque hoje fazia 38 graus no aeroporto. Se sentir em casa, né, Mais ou menos isso. Obrigada pelas informações. Valeu, até amanhã. Valeu, Cid Soares, até amanhã. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A taxa em crimes violentos no Amazonas caiu em 2023, mas permaneceu acima da média nacional e também ficou acima da média regional. Os dados divulgados hoje são da edição deste ano do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ou seja, o índice de crimes violentos no Amazonas continua altíssimo. A novidade do anuário, porém, é que o estado é recordista nacional em taxa de roubo de celulares. Roubo significa que os aparelhos são tomados com ações violentas pelos bandidos. Os números mostram que 7 em cada 10 roubos de celulares no Amazonas acontecem nas áreas públicas, o que leva o estado a ficar no triste primeiro lugar de roubos a transeuntes em via pública, exatamente onde o cidadão mais precisa de segurança e não tem. Os números do anuário mostram que a situação da segurança pública no Amazonas continua exigindo maior atenção, disposição, investimento e principalmente inteligência do poder público. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.